Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler o verso 25, que diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Oremos. Obrigado, Senhor, por esse tempo gostoso na Tua presença. Agora nós pedimos a Tua bênção sobre nós, para ouvirmos, refletirmos sobre a Tua palavra, retermos a Tua palavra e praticarmos a Tua palavra. Da mesma forma que clamamos pelos pequeninos que lá estão nas suas classes recebendo a palavra da verdade, sê também com eles, sê com os professores e dá também da Tua bênção sobre todas as nossas crianças. Continue conosco, Senhor, e ajuda-nos a Te ouvir neste momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Nesta manhã nós iniciamos esta série de mensagens que eu chamei simplesmente de Quaresma e que prosseguirá em paralelo neste período de 40 dias que se iniciou na última quarta-feira, chamada Quarta-feira de Cinzas, e nós continuaremos com esta série até a Páscoa. Assim como nós fizemos durante o Natal, durante o Advento, refletindo semana após semana, nós também faremos agora rumo a uma Páscoa com todo o significado, celebrando a ressurreição do Senhor Jesus. E a ressurreição no Antigo Testamento foi o nosso tema nesta manhã. Você que não esteve presente, ela estará online nessa mensagem para você que desejar estudar um pouco mais sobre este tema. E hoje, neste momento, nós então continuaremos com as ressurreições do Novo Testamento. E da mesma forma que eu pedi pela manhã, eu peço agora que você tente sintonizar a sua mente, o seu coração, a esta nossa vocação de eternidade. Que você possa, neste momento, perguntar, deixar o seu coração pronto para questionar o texto, o que as ressurreições da Bíblia podem nos ensinar. Porque a ressurreição de Cristo foi o elemento de ignição do movimento dos seguidores de Jesus. Aliás, nós sabemos disso, que eles pagaram um preço bem caro e os primeiros seguidores de Jesus tinham nessa crença a maior das crenças. E a crença na ressurreição, escute isso, é uma das maiores provas que temos da existência de Cristo. Às vezes eu ouço algumas pessoas falarem sobre a existência de Cristo e tentar provar o Cristo histórico, as reconstituições de Cristo como Messias, e na maioria das vezes é uma salada interminável. E esquecem de algo muito natural, muito simples que a Bíblia nos mostra, que é o seguinte: eu queria que você prestasse atenção, memorizasse este conceito, porque vai te ajudar eternamente. Jesus caminhou com os 12 discípulos, fato, sabemos disso, ele escolheu e andou com eles. Jesus instruiu os 12 discípulos a respeito da sua morte. Os discípulos não gostavam de ouvir isso, mas tiveram que ouvir do Senhor. Jesus, finalmente, depois dos seus anos de ministério, ele foi preso, Jesus foi torturado, Jesus foi morto. Jesus, no terceiro dia, ressuscitou, vivo. Jesus encontrou-se com seus discípulos em aparições que duraram 40 dias. Os discípulos puderam tocar em Jesus. Os discípulos puderam comer, celebrar refeições com Jesus. E os discípulos receberam ainda mais instruções para a continuidade da sua caminhada. Qual é, então, o resultado natural disso? Ninguém poderia dizer para um discípulo que não aconteceu o que aconteceu. Ninguém poderia dizer para eles: olha, é mentira, isso não é mentira. Nós vimos, nós conversamos, nós presenciamos, desfrutamos de momento. Consequentemente, os que viram formaram a primeira geração de cristãos. E essa primeira geração de discípulos, depois da partida de Cristo, se tornaram a primeira geração de discipuladores. Foram discipulados por Cristo e agora tinham como missão discipular a outros. E esta primeira geração, então, começa a formar esses discípulos.
falando para eles do que eles testemunharam, do que eles viram. Então a primeira geração é a geração de testemunhas oculares. Ninguém disse para eles, eles viram. E eles então formaram esta segunda geração, geração de alguns que com certeza viram algumas atitudes de Cristo. Formaram a geração daqueles que estiveram presentes talvez na multiplicação dos pães. Estiveram presentes no primeiro milagre, na transformação da água em vinho. E assim fez essa geração de discípulos que foram discipulados pelos discípulos de Jesus. E eles acreditavam nos seus discipuladores porque sabiam, é Pedro quem me disse isso. Pedro andou com Cristo. Pedro negou a Cristo. Pedro viu tudo. Cristo, depois da ressurreição, esteve com ele. Este foi meu discipulador. Então eu tenho certeza de que o fato é real. E essa segunda geração, então, passou por uma terceira. Baseado no quê? Na certeza de que quem havia os discipulado andara com Cristo anteriormente. E essa transmissão, ninguém podia parar. Mesmo quando veio a perseguição com toda a sua força, mesmo quando vieram as arenas, ninguém podia arrancar deles e transformar a verdade em mentira, porque eles viram a Cristo ressurreto. E aí, se você ainda está se perguntando qual é a prova disso em relação à verdade de Cristo, é que ninguém vai dar a sua vida por algo que você não acredita. Você daria a sua vida por algo que você sabe que é mentira? Então pense o contrário, se porventura Cristo não tivesse aparecido, se porventura Cristo dissesse, olha, eu vou morrer e vou ressuscitar, e nada disso tivesse acontecido. É óbvio que então os discípulos falariam diante da perseguição, olha, a gente até achou que ele era uma pessoa boa, mas a grande verdade é que ele não apareceu novamente. Então ele foi, no mínimo, um grande rabi. Mas essa geração viu Cristo ressurreto. Então eles enfrentaram a morte e, como nos dizem os relatos, cantando. Eles enfrentaram as perseguições e transformavam as perseguições dos maiores dias de proclamação do Evangelho, porque eles convidavam pessoas para vê-los morrendo na certeza daquilo que eles tinham recebido e visto. Eles então tiveram uma parcela no cristianismo, na história do cristianismo, de receber da primeira fonte e de passar para a segunda, da segunda para a terceira e assim por diante. Nós somos consequência disso. Consequência de quem viu e passou. Consequência de quem não viu e também passou. E os que não viram e creram, a Bíblia chama de bem-aventurados. Bem-aventurados são vocês que não viram, mas que creram. E nesse processo de crer o que não viu, não é só a ressurreição de Cristo que aconteceu. Aconteceram também no Novo Testamento outras ressurreições. E são essas que nós vamos analisar nesta noite. O primeiro caso está em Lucas, no capítulo 7. Jesus estava numa cidade, essa cidade chamava-se Naim. E com ele tinha discípulos e com ele tinha uma grande multidão. Ao chegar próximo a entrar nessa cidade, na porta, estava acontecendo um enterro, um funeral. O funeral era de um único filho de uma viúva, o que coloca o caso de uma maneira mais dramática, porque era alguém amado que foi levado, que faleceu. A grande multidão estava com ela, consequentemente sabiam da dor dessa viúva em perder o seu único filho, e aí começa um encontro. Jesus, ao vê-la, o texto nos diz que sente compaixão. E ao vê-la no seu estado de sofrimento, Jesus diz para ela o que com certeza nós nunca devemos dizer para alguém no velório, que é: não chore. Jesus olha para ela com compaixão, diz: não chore, aproxima-se dela e toca no caixão. Os que carregavam o caixão, vai imaginando a cena, param. E Jesus diz para aquela cena, naquele momento de procissão de funeral: jovem, eu lhe digo, levante-se. E ele levanta. Ele se senta e começa a conversar. E Jesus o pega e entrega para sua mãe. E todos ficam ali chocados. E todos louvam a Deus. E todos constatam: há um profeta em nosso meio. Deus está intervindo em nosso meio. Fora o drama da situação, porque é dramático.
imaginar isso, imaginar a cena, imaginar a alegria. O que nós aprendemos, o que podemos aprender com esta primeira ressurreição? E nós podemos aprender, número 1, que o Senhor nos vê. Essa mulher não estava buscando a atenção de Deus, foi Deus que encontrou esta mulher. Essa mulher não estava no funeral dizendo, Senhor, tem misericórdia, olhe para nós. Não, era um caso fatal, é morte, é funeral, é um velório, é uma procissão. Estamos próximos a um enterro. Mas o Senhor vai até ela. O que nos ensina que o Senhor nos vê. O Senhor nos vê debaixo de todas as árvores que andamos, como reparou no seu discípulo Natanael. O Senhor nos vê em todos os cantos que andamos. O Senhor nos vê em todas as lutas que enfrentamos. O Senhor nos vê antes, durante e depois. O Senhor nos vê, o Senhor te enxerga. Um dia alguém perguntou para mim assim, pastor, a gente pode orar durante o banho? Porque se o Senhor nos vê é uma situação complexa. Eu falei, claro, meu filho. Ele te viu desde que você nasceu, desde quando trocavam as suas fraldas, o Senhor te vê em todo o tempo. Não há então momento que o Senhor não esteja nos vendo. E isso também traz uma responsabilidade tremenda, porque se Ele nos vê em todo o tempo, é por isso que prestaremos contas de tudo para Ele, porque Ele sabe tudo o que acontece. E é nessa hora que eu tenho que perguntar para o meu coração e você para o seu, o que o Senhor vê em você? E aonde o Senhor te contempla na sua semana? Aonde o Senhor te contempla na sua, bendito seja Deus ao pregador adolescente, na sua mornidão? O Senhor nos vê, o Senhor se compadece. O que significa que o coração dele é movido, que há sensações de emoção, e essa emoção faz com que ele vá até eu e até você, e toque e nos responda no momento dele. Ele vê, ele age. Mas a ressurreição não diz somente que ele vê e age em casos fáceis. Essa ressurreição diz que ele vê e age mesmo depois da morte. O que significa que ele vê e age mesmo quando as esperanças se foram. Mesmo quando o tempo é de choro, ele vê, ele age e ele restitui o que foi perdido. E é lindo quando o Senhor faz isso. Quando o Senhor vê, quando o Senhor se compadece, quando o Senhor restitui. O Senhor faz isso em todos os casos? A minha resposta é não, infelizmente. Existe alguma fórmula para dizer, Senhor, o meu caso é especial, passe na minha procissão, naquela área que está morta? Não há o que eu possa te dizer como uma fórmula mágica, você vai agora, eu faço isso, o Senhor vê e vai se compadecer. Não tem. Mas o texto nos informa que ele vê, e que ele age, e que ele se compadece. O segundo caso de ressurreição do Novo Testamento nos fala sobre um homem que era um dirigente de uma sinagoga, o seu nome era Jairo, e ele se prostra aos pés de Jesus, e ele implora a Jesus que Jesus pudesse ir até a sua casa. Por quê? Porque, de novo, repare como a Bíblia dá os detalhes que precisamos entender. Novamente, a única filha. Era o único filho da viúva, agora é a única filha do chefe da sinagoga. E ele vai até lá porque esta menina, com 12 anos de idade, estava ali próximo à morte. Então Jesus, no seu caminho, tem esse encontro. Jesus está operando outros toques, outros milagres, até que chega alguém novamente da casa do dirigente da sinagoga, da casa de Jairo, e diz, Jairo, deixa o mestre em paz, sua filha morreu. O desespero nessa hora deve ter sido algo que nós não conseguimos calcular. Ouvir de alguém que a sua filha, que alguém seu morreu e que está distante de você, e você estava tentando a cura para ela. Jesus ouve a situação, Jesus entende o problema e simplesmente diz, não tenha medo, tão somente creia que ela será curada. E ele vai então até a casa de Jairo, e quando chega lá, o texto nos diz que ele não deixa ninguém entrar com ele. Um eco tremendo da atuação dos profetas. Ninguém comigo, agora é só eu e a situação. Mesmo que eu ande pelo quarto sozinho de um lado para o outro, este momento é meu.
Mas ele permite alguns discípulos entrar com ele, os discípulos mais próximos, o trio, o Pedro, Tiago e João, o pai da criança. E enquanto todo mundo está ali lamentando, chorando por ela, Jesus olha para todo mundo e faz aquilo novamente que nós não devemos fazer. Jesus olha e diz: não chorem. Não chorem. Ela não está morta, mas ela dorme. Consequência disso, e a Bíblia aqui é muito calma, porque talvez haja um componente aqui de uma ironia mais violenta, mas simplesmente diz que todos começaram a rir dele. Começaram a rir dele porque sabiam que a menina estava morta. Rir dele porque já era fato. Não tem mais chance, não há mais o que fazer. Olha, acabou as esperanças, acabou. E Jesus olha, toma essa menina pela mão e diz: menina, levante-se. O Espírito então volta a essa menina imediatamente e ela levanta e Jesus ordena: dê algo para essa menina comer. E os pais delas ficam maravilhados. E Jesus ainda com toda tranquilidade diz: olha, não comenta com ninguém. Não comente com ninguém o que acabou de acontecer aqui. O que aprendemos nessa segunda ressurreição? Aprendemos que Jesus atende às petições. Jesus não só vê, Jesus não só age, mas ele ouve e atende às petições. E segundo, aprendemos que nós não podemos ser vencidos por aquilo que nós enxergamos. Porque às vezes a nossa constatação pode nos levar para uma ironia. E eu creio que você, juntamente comigo, já viveu essas ironias. Deus não está fazendo nada. Se você ainda não fez isso, saiba que seu pastor já fez muitas vezes. O Senhor não está fazendo nada. Eu não consigo entender. Eu já fiz tudo e o Senhor não está fazendo nada. Eu já tentei de tudo e não vejo o céu se mexer ao meu favor. Senhor, cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus do seu livro? Deus, eu convoco o Senhor contra o Senhor mesmo. Como as palavras de Jó. Seja o Senhor o meu advogado contra tu mesmo. Porque eu não estou entendendo nada. Porque eu não entendo este momento. Nós não podemos ser vencidos por aquilo que vemos. Porque a fé é a antítese daquilo que enxergamos. A fé é enxergar o que não existe. Então, se eu faço os meus cálculos, a base da minha vida mediante ao que vejo, eu vou frustrar mais rapidamente tudo aquilo que eu enfrentar como dificuldade. Porque eu vejo, analiso, classifico e digo: não tem jeito. Enquanto Jesus olha para aquilo e deixa todo mundo rir. Enquanto está todo mundo rindo, ele está se preocupando com o comando. E o comando é: levante-se. Ele então deixa-nos entender que demora ou atraso não afetam o controle dele. Demora ou atraso porque ele estava cuidando de outra coisa enquanto o papai Jairo está ali, não vai afetar o resultado final da sua vontade. E também aprendemos que ele continua a levantar pessoas e não derrubá-las. Ele continua a levantar, tirar de estados de morte e trazer para estado de vida. O terceiro caso de ressurreição do Novo Testamento nos fala sobre o conhecido episódio de Lázaro. Jesus chega então ali naquele cenário. O cenário é de sofrimento, o cenário é de luto, o cenário é de morte, porque já haviam passado não 1, nem 2, nem 3, mas 4 dias. E 4 dias na mentalidade hebraica era impossível acontecer algo mais. Ressurreição é prevista para 3 dias. 4 dias, como nos diz o texto, algumas vezes, e era 4 dias havia passado, 4 dias havia passado. Você vai ver essa repetição. Na história de Lázaro, estava querendo nos dizer: não há mais solução para esse caso. Jesus olha para Marta e diz: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Marta, o seu irmão vai viver. E ela então mostra o seu autoconhecimento teológico. É verdade, Jesus, ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus: não, Marta, ele vai viver. Ele vai viver porque eu tenho o meu comando.
Não, Jesus, se o Senhor estivesse aqui no momento certo, porque já acabou a chance, o Senhor não tem mais como operar. Irmãos e irmãs, a chance sempre existirá enquanto houver vida. Na sepultura onde tu vais, não há obra nem ciência que você possa realizar. Mas enquanto houver vida, há sempre uma nova ou uma outra chance ou perspectiva. Jesus, diante desse cenário de morte, Jesus nos mostra o seu coração. E mal sabia eu, quando era bem criancinha e decorávamos na escola dominical, Jesus chorou, que Jesus chorou tinha a ver com este momento. Jesus chorou diante da morte, Jesus chorou sabendo que ele viveria, mas Jesus chora. Jesus com seu coração tocado. Os que estavam ao redor dizem, olha, Jesus amava realmente este homem, era um verdadeiro amigo, porque ele chorou. E Jesus ordena, tirem a pedra. Não tire não, Senhor, já cheira mal, 4 dias. Mas Jesus não está preocupado com o que vê. Jesus não está preocupado com as circunstâncias. Jesus tem o seu comando, o poder de dizer sim ou não para a vida. E Jesus simplesmente grita em alta voz, Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio para fora. E todos ali são tocados por esse momento. Todos são chocados pelo poder da vida. Mas continuando a tradição do Evangelho de João, alguns foram contar para os fariseus o que Jesus tinha feito. O que nós aprendemos com esta ressurreição? Nós aprendemos que, número 1, Jesus observa, Jesus controla o tempo da sua atuação. Jesus esperou 4 dias por causa dos seus planos, porque 4 dias ele demonstraria ainda de maneira mais profunda o seu poder. Se Jesus perguntasse para mim quando ele deveria atuar, eu diria para ele, no próximo segundo, quando eu terminar a minha oração. Mas Jesus tem o seu tempo, a sua hora de agir. Ele controla o tempo. O poder da ressurreição e da vida estão nele. Ele pode dizer sim, mesmo para um corpo morto. Ele sente a nossa dor. Ele sente o nosso pesar, o nosso sofrer. É a mesma declaração que nós vamos ver mais tarde, quando Jesus olha para Jerusalém, olha como eu queria te abraçar. Jesus sente, Jesus vivencia. Jesus não só nos levanta, mas nos tira de onde estamos. Ele diz, vem para fora. Ele diz, não se isole. Ele diz, não se esconda. Vem para fora, porque você ainda não terminou a sua missão. Lázaro não morre num estado de pecado. Lázaro simplesmente morre. Mas Jesus olha para ele e diz, ainda tem mais para você fazer. Primeira vez que eu fui para Israel, eu passei pelo Chipre. E para minha grande alegria, numa das cidades mais antigas do planeta, se chamado Larnaca, no Chipre, eu passeando por lá, de repente entro numa igreja sozinho, em oração, curtindo aquele momento, aquela vibração, num voo terrível de 24 horas para Israel. Você imagina como eu estava. Estava no último estágio, eu tinha passado no Rio, Brasília, Ilha do Sal, e agora estava finalmente no Chipre. E quando eu entrei nessa igreja, eu olho para cima da minha cabeça e fico tremendamente chocado. Eu leio tumba de Lázaro. Falo, Lázaro, o que aconteceu? Mais tarde eu descobri na história que acreditam pela tradição cristã que Lázaro, depois da ressurreição, foi um dos primeiros líderes do cristianismo em Chipre e lá morreu, servindo ao Senhor. A missão ainda não havia terminado. A sua missão, irmão, irmã, você pode se esconder dela, você pode fazer o que for, o Senhor vai atrás de você. Você pode dizer que está cansado, que está não sei o quê, que não tem tempo, o Senhor vai atrás de você. E não é porque você é a última Coca-Cola do deserto, é porque Ele te ama. Ele vai atrás de você porque Ele te chamou para servir, Ele não te chamou para ficar simplesmente contemplando a vida da fé e dando hosanas, glória a Deus nas alturas.
Ele vai atrás de você porque vivos estamos ainda no planeta para cumprir uma missão até que Ele volte. Ele vai atrás de você porque Ele te salvou para servir e não te salvou para você ficar contemplando a grande salvação. A próxima lição que nós temos no nosso quarto caso de ressurreição acontece em Jope. Cidade que visitaremos com o nosso grupo lá em Israel. Havia lá uma discípula, seu nome era Tabita, conhecida também em grego como Dorcas. Era uma mulher incrível. Se é uma mulher que eu quero encontrar no céu, é Dorcas. Por quê? Porque ela praticava boas obras, ela dava suas esmolas, ela costurava roupa para todo mundo, mas como acontece com todos, um dia ela fica doente e ela morre. Seu corpo é colocado num quarto superior, e os discípulos do Senhor têm uma belíssima ideia. Morreu, é verdade, mas nós temos Deus. Gente, olha que lindo. Morreu, é fato, ela morreu. Mas nós temos Deus. Porventura Deus talvez não queira fazer alguma coisa. Vamos atrás de um apóstolo, vamos atrás do Pedro. Manda alguém atrás de Pedro. Ela morreu, mas nós queremos entregar esse caso nas mãos do Senhor. Pedro então chega até lá. E aí tem umas cenas da Bíblia que é uma das cenas mais lindas que eu contemplo, que é viúvas rodeando o corpo desta mulher e que mostram para Pedro as vestes, os vestidos, as roupas que a falecida havia feito em vida. Não precisa de lápide uma mulher dessa, a lápide dela é viva. Não precisa dizer, aqui jaz uma mulher de Deus, está todo mundo vivo dizendo, foi ela que fez isso. E aí vem novamente a ação. Pedro manda, escutem com atenção, que todos saíssem do quarto. Pedro vai de novo para a sua solidão e Pedro se ajoelha e Pedro ora. E depois de orar, Pedro então volta-se para a mulher está morta, não se esqueça disso, e fala para a falecida, Tabita, levante-se. Tabita, levante-se. Ela abriu seus olhos e ela, vendo Pedro, levantou-se. Qual seria a sua reação de ver um defunto se levantar e abrir os olhos para você? Ele toma pela mão, ajuda a pôr em pé, chama todo mundo e fala, pessoal, Dorcas está viva. E esse fato se tornou conhecido em Jope, Iafo. E diz-nos o texto que muitos creram no Senhor. O que aprendemos com esta ressurreição? Aprendemos que pessoas dedicadas ao Senhor também ficam doentes e também morrem. Aprendemos também que servos de Deus, pela fé, creem no impossível. Creu no impossível quem chamou Pedro. Creu Pedro no impossível, pois teve coragem de se trancar num quarto e dizer, levante-se. Você teria essa coragem? Aprendemos também que servos de Deus como Dorcas vivem para servir, vivem para tocar, vivem para ajudar a quem puder. Aprendemos com isso que há tempo de orarmos juntos, irmãos, mas há tempo de fechar a porta do quarto, nos ajoelhar e sozinhos falar com Deus. Sozinhos nos conectarmos com Deus, sozinhos dizer para as Tábitas, para as Dorcas, levante-se. Senhor, eu preciso que isso aconteça. Senhor, eu preciso da tua intervenção. Esta ressurreição nos ensina na manifestação do poder de Deus. E quando o poder de Deus se manifesta, muitos passam a crer. O nosso quinto caso de ressurreição acontece em Troade. Paulo está pregando. E a Bíblia diz que ele está pregando por muito tempo. Já passou da meia-noite e Paulo está pregando. E ninguém, o povo obviamente, ficam cansados diante dessa pregação tão longa. Um jovem que está sentado acima, na janela, perto de uma janela, a Bíblia nos diz que ele ali vai pegando no soninho, vai ficando gostoso e ele dorme. E ele dorme e o pior acontece, ele cai e morre. Então, primeira lição, nunca durma no culto, irmão e irmã. Paulo vai até ele, vê a situação, nós temos um nome, o nome dele é Eutico. Você pode fazer uma piada com ele nos céus.
E Paulo chega, olha para ele, inclina-se para ele, todo mundo já constatou, levantaram o corpo e disseram: Paulo está morto. Paulo abraça o rapaz, diz: não fiquem alarmados não, ele está vivo. A linguagem é a mesma. Não, ela vai ser curada. Não, creia somente. Não interprete o que você vê. Porque se interpretar de modo natural, colherá uma interpretação natural. Se interpretar com a possibilidade do espiritual, talvez você veja algo um pouco diferente. Agora, o mais chocante é que Paulo pega, deixa o cara lá e continua pregando. Paulo não olha para ele e fala: levante-se agora. Não, o texto é bem claro para a gente. Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente. Paulo partiu o pão, comeu, continuou a falar, e a Bíblia nos diz que ele falou até o amanhecer. O cara estava inspirado. E depois ele foi embora. E o texto conclui que aí levaram vivo o jovem, que consolou todo mundo. Ele não parou a sua missão. Ele então mostra para nós que ouvimos de novo, e muitas vezes a repetição, de que não podemos olhar nem mesmo para a morte com a constatação da morte. O que significa? Nem os outros problemas que são menores que a morte, que nos afligem, devem ser olhados como acabou, não há mais jeito. Paulo não se torna celebridade, ele não fala assim: pessoal, agora aconteceu, hein? Milagre da ressurreição, vamos divulgar. Olha, pessoal, coloque no YouTube, ressuscitou o primeiro, que vem a fila amanhã. Paulo não é tocado por esse momento, porque ele sabe que quem faz é Deus. Quem faz não é o ser humano, não é o grande homem de Deus, não é o grande ungido do Senhor. É Deus quem faz. A unção é dele que opera. Irmãos, jamais permita o seu ego inflar diante do que Deus faz por você. Isso é muito comum. Até o passo muda da pessoa. O passo muda. Agora Deus me tocou. Agora mesmo eu estou como servo de Deus. Olha, mantenha-se no pó, é meu conselho, com muito amor. Mantenha-se com tranquilidade. Quem reina é o Senhor, e tremam os povos. Não deixe o seu orgulho, não deixe o seu ego dizer: agora eu entendi a rota da ação de Deus. Prossigamos na missão e não num evento. Nem que este evento seja tão grande como uma ressurreição. E por último, nós não podemos nos esquecer de uma ressurreição que aconteceu e, na verdade, ela é anônima. Na verdade, é um caso de ressurreição coletiva que nós temos na Bíblia, mas não temos o nome de ninguém. E essa ressurreição aconteceu depois de Jesus bradar em alta voz, entregar o seu espírito, e o véu se rasgou, como cantamos. E a Bíblia nos diz que neste momento os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Pior que isso, eles saíram. Esta foi a verdadeira volta dos vivos, dos mortos-vivos. Eles saíram dos sepulcros e depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Se existe uma inspiração bíblica no velho clipe do Michael Jackson, Thriller, o clipe está aqui, a inspiração está aqui, de gente saindo das covas e entrando pela cidade. O poder de ressurreição de Cristo que venceu a morte, o poder da vida dele quando o véu se rasgou, se revela, escute isso, se revela como um poder transferível. Um poder que transferiu naquele momento para os santos. Os santos que haviam morrido. Cristo venceu a morte, o poder de ressurreição tocou aos que criam. Pois a morte foi destruída pela vitória. Por isso podemos dizer: onde está a morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Nesta quaresma, irmãos e irmãs, tendo entendido
sobre as ressurreições da Bíblia, eu quero te encorajar a celebrar a vida que o Senhor nos tem dado. Eu quero te encorajar a viver a vida com gratidão e contemplar a promessa que Deus nos deu e nos dá de que teremos vida eterna. Nesta quaresma eu quero te encorajar que você tenha novas atitudes de devoção, novas atitudes de comunhão, novas atitudes de serviço. Expanda o seu atuar. Nessa quaresma eu te convido em nome de Jesus, de uma maneira bem prática e direta, venha clamar a Deus nas quartas-feiras conosco. Venha clamar a Deus conosco. Nesta quaresma celebremos a ressurreição de Cristo, sem se esquecer dos dramas que Ele viveu, da sua paixão, do seu sofrimento, até o fim, até consumar a sua missão. Nesta quaresma, irmãos e irmãs, louvemos o nome dEle. Compartilhemos a todos que passarem por nosso caminho que Cristo vive, que Ele ressuscitou e por isso também ressuscitaremos. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com esta palavra, é o que nos admoesta a Bíblia.